Saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Doutor Irineu Azeira conosco. Doutor Irineu, muito boa noite, prazer recebê-lo novamente aqui, viu? Boa noite, Neto, mais uma vez, prazer é todo meu. Depois das Olimpíadas, né? Eu já vou até abrir, o doutor Irineu perguntou, Neto, você está caminhando, está fazendo exercício? Né? Graças a Deus, né? depois de várias aulas que a gente teve a oportunidade aqui com os médicos lá do hospital, né? A gente entende que a caminhada, o exercício, ele é fundamental para você ter uma saúde e ter aí uma terceira idade com qualidade, né, doutor Irineu? Então, estou caminhando, você falou, estou caminhando, assim, faço. Eu não quis dizer que você está entrando na terceira idade, né? Mas nós temos que cuidar desde já e você mesmo longe disso. E as Olimpíadas, a Olimpíada aqui do Brasil, ela no mínimo deve deixar esse legado de prestarmos mais atenção e cuidarmos da nossa saúde através da participação do esportes e principalmente estimular nossas crianças. Né? Você sabe, Irineu, que eu caminho na Rua do Porto, gosto muito da Rua do Porto, o Parque da Rua do Porto, e eu reparei nisso, teve um volume, aumentou aí a questão das pessoas fazendo caminhada, praticando esportes ali em área aberta, céu aberto, né? Eu acho que teve aí sim, com toda certeza, uma influência das Olimpíadas. Né? Sim, isso é ótimo e na nossa clínica, na nossa vivência, os pacientes são portadores de obesidade, submetidos ou não à cirurgia bariátrica, toda a nossa equipe multidisciplinar dá uma atenção especial a esse cuidado de se fazer uma atividade física, de estar sempre se mantendo ativo. Não é necessário virar um atleta, mas se manter ativo e saber que isso estimula a sua circulação, melhora a sua respiração, você vai dormir melhor, estimula o seu metabolismo. Então, e eu sempre cobro de você, e eu sei que você gosta, faz também. Sim. Porque é uma atividade que dá prazer. Olha, são coisas boas associadas, né? Então, o doutor Irineu sempre quando vem, ele sempre aconselha, é um legado que é deixado pelos nossos médicos, nossos cientistas, né? Pouca gente sabe disso, né? O doutor Irineu, ele é um pesquisador, ele está sempre aí à ponta, né, para saber as informações. Então, a gente tem o doutor Irineu aqui, o Hospital Fornecedores de Cana, e com a equipe do doutor Irineu, a gente tem todas as informações. Então, os cientistas, os médicos, eles associam sim, né, a questão do exercício físico. E é claro que, acho que sem sombra de dúvida, a cirurgia bariátrica foi um grande passo aí na medicina, quando a gente fala sobre condições e qualidade de vida. A gente não pode, em hipótese alguma, né, deixar de falar nisso, que a cirurgia bariátrica ela consegue aí reestabelecer uma condição de vida muito melhor. Irineu, é um dos grandes legados da nova medicina, se assim pode se dizer, né? É a cirurgia bariátrica. O senhor concorda com isso? Sim, e a cirurgia bariátrica, ela é algo novo, né? Quando nós falamos em medicina, que ela tem a moderna cirurgia bariátrica, está chegando à sua maturidade, aqui em Piracicaba tem 18 anos, mas isso em termos de medicina é algo relativamente novo e não há nada ainda que substitua a cirurgia bariátrica e digo mais, não há ninguém hoje aqui na face da Terra que vai presenciar ainda algo que venha substituir a cirurgia bariátrica. No futuro vai chegar alguma coisa que seja melhor do que a cirurgia bariátrica e é o que nós esperamos. Ninguém quer ser submetido a uma cirurgia para tratar o excesso de peso. Anestesia, riscos cirúrgicos. Então, a cirurgia é o que temos para a nossa geração. Ela traz melhora da qualidade de vida, ela traz uma possibilidade muito grande de controle de emagrecimento e da manutenção desse peso baixo. Mas hoje, isso eu não estou chutando, eu estou trazendo dados que são ditos em todos os congressos. Não há uma perspectiva que venha um medicamento, um dispositivo, uma técnica que venha substituir o que nós temos hoje em termos de controle de peso através da cirurgia bariátrica aí para essa geração que vive hoje, né?
Perfeito. Estamos ao vivo aqui, doutor Irineu. Vamos conversar sobre a cirurgia bariátrica. Estamos conversando. Você pode fazer sua pergunta, participar ao vivo conosco, 2534-1234, tirando suas dúvidas sobre cirurgia bariátrica, ou pelo WhatsApp 991411048. Participação já de início pelo telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Solange. Solange? Isso. Tudo bom, Solange? Você é moradora de qual bairro? Nova América. Nova América. Um abraço. Outro. Pois não, pode fazer sua pergunta então, moradora de Nova América. Pois não, Solange? Boa noite, doutor Irineu. Boa noite. O senhor, viu, eu sou aquela moça que o senhor operou, depois eu fiquei grávida, aí eu caí. O senhor me fez de novo. Olha Tá só. certo. Você está bem hoje? Olha, doutor Irineu, ainda dói, né? Dói bastante porque eu não fiz nada direito, né? Que era para fazer. Isso. A cirurgia, ela requer isso, e isso é explicado desde antes da cirurgia, e eu agradeço essa participação, essa lembrança que a cirurgia, ela implica em um paciente motivado, ela funciona muito bem, mas não é algo como se ajustássemos o motor de um carro, né? Como faz um ajuste e pronto, ela funciona sozinho. Sim, a cirurgia, por ser um procedimento fisiológico, ela leva a alterações hormonais que diminuem a fome, que aumentam a saciedade, que melhoram o metabolismo, mas ela implica em que o paciente tenha vontade de ficar bem e de modificar a sua vida, de prestar atenção na sua alimentação, nos seus hábitos de sono, nos seus hábitos de atividade física, né? É fácil? Não é fácil. Aí é que entra o papel da equipe multidisciplinar, que vem ao lado do paciente para ajudá-los nas dificuldades. Estou com dificuldade para mudar o comportamento alimentar da minha família, que influi no meu, claro, no meu hábito, né? Por um exemplo interessante, nós insistimos com o cuidado com as calorias líquidas, né? Que muitos ainda pensam que só engorda o sólido, e o líquido mas também proporciona. Os refrigerantes, uma caloria, tem muita caloria e pode engordar ou comprometer os resultados da cirurgia bariátrica. Então, mesmo que o paciente se esforce, aí ele ela chega para almoçar na sua casa com a sua família, né? Ela está se esforçando para não consumir um refrigerante. E aí tem na mesa 4 garrafas de refrigerante. Aquele barulhinho de abrir a garrafa. Então, há a necessidade dessa colaboração da família, né? E tudo isso é já compartilhado, explicado antes da cirurgia. E mesmo nessas situações onde teve alguma dificuldade no controle no pós-operatório, né, a equipe está à disposição para ajudar no socorro. Porque é assim mesmo, né? Que a pessoa tem que mudar. Aliás, né, doutor Irineu, o que há de mais complicado, claro que se trata de uma cirurgia, né? E aí você tem todos os cuidados pós-cirúrgico, mas eu acho que é o hábito é o mais complicado da gente mudar, né? Você entender que o seu hábito, né? Porque você está no ambiente, como o senhor falou, a questão da família, aí você vai comer na casa da sogra, tem aquele churrasco, aí tem aquele pudim maravilhoso, aí tem o refrigerante. Você fala, nossa, eu estou aqui, não tem como, é difícil resistir, porque é um hábito, a vida inteira você teve essa, né? Enfim, você usou e abusou, né, dessas guloseimas. Então tem que ter esse apoio. E o hospital ele cede, doutor Irineu, que você falasse um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar nos slides que o doutor Irineu trouxe, a questão da equipe multidisciplinar, que eu acho que é de fundamental importância, porque hoje o paciente ele não é só mais visto pelo especialista, né? Ele conta com vários outros especialistas e isso vai dar um resultado positivo no tratamento. Falasse um pouquinho sobre essa ação que tem, claro, os principais hospitais do mundo, e o Hospital Floriano também disponibiliza isso. Sim, a equipe ela é obrigatória, existe isso, já consta, né, nas orientações do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, a obrigatoriedade da
participação da abordagem do paciente portador de uma obesidade grave em preparação e em segmento pós-operatório de cirurgia bariátrica com uma equipe multidisciplinar, a saber, nutricionista, psicóloga, a fisioterapeuta, um educador físico, né, a enfermeira, né, isso da equipe não médica, além de endocrinologista, cardiologista, isso o Hospital dos Fornecedores de Cana nos dá esse apoio. Antigamente, quando começou a cirurgia bariátrica, a equipe ainda era vista como uma barreira que o paciente precisava vencer, como fosse um vestibular, uma questão de prova. Vou passar pela nutricionista para ver se ela me libera. Vou passar pela psicóloga para ver se ela me libera. Né? Vou tentar a liberação para conseguir com que eu faça cirurgia bariátrica. Não é esse o conceito. Nós estamos do lado do paciente. Quando o paciente é orientado a aguardar um pouco mais para fazer a cirurgia bariátrica, procurar o seu tempo, o seu momento de fazer, é porque na experiência, na vivência da equipe e através, obviamente, de dados baseados em ciência, já identifica fatores de risco para uma dificuldade no controle pós-operatório. Então isso deve ser respeitado e por isso a equipe multidisciplinar ela é muito importante. Perfeito. Obrigatória, mas sempre orientamos para que não passe no sentido de vou cumprir tabela, né, que tenha realmente a equipe como uma ajuda. Mesmo porque, né, essa questão que o senhor falou, não é só o que antecede a operação. O pós-operatório você tem todo o apoio também. Importantíssimo. Esse é fundamental. Tem razão. Olha, estamos ao vivo, 2534-1234, você pode participar conosco aqui também. A Maria do Carmo, no WhatsApp também participando conosco. Se tiver perguntas, já pode fazer, viu, Maria? Diga lá. Neto, tem um vídeo, né, doutor, que nós preparamos aqui. Acho que pode colocar ali no telão, Lucas, para o doutor ir acompanhando também, por favor. É esse aqui, né, doutor? Ótimo. Esse vídeo, eu prefiro até o vídeo de baixo, mas é importante, esse é o melhor. Essa é a cirurgia. Vamos ver. Abrindo aí. É importante ter um esquema, é uma animação, ok? É o que nós vamos mostrar aqui. A cirurgia bariátrica exige isso, um pouco mais de conhecimento sobre o que vai fazer com o estômago, com o intestino. Vamos voltar um pouquinho no início. Por gente, tem como voltar? Abre de novo, não tem problema. Aí está bem. Se dá uma pausa aí, pode ser? Consegue pausar? Consegue pausar? /pausa. Isso. Aí, perfeito. Então, o que está sendo cortado o estômago, isso é o estômago. Ele está sendo cortado através de um grampeamento. E não é retirado nenhuma parte do estômago. Isso é a colocação de um anel que quase não se faz hoje, e eu já explico por quê. E esse é o intestino fino, intestino delgado, como se chama, e ele é unido a esse pequeno reservatório gástrico. Perfeito. Okay? Então, essas manobras de coloca o intestino para cá, para lá, são manobras técnicas, né? Correto. Esse é um vídeo de uma ilustração médica, mas para resumir, estômago pequeno, o restante do estômago excluso, não é removido, não é retirado nenhuma parte do abdômen, vai ficar para sempre, ele não seca, ele pode ser utilizado depois de muitos anos, ele volta a funcionar. Há uma emenda intestinal, sem retirar nenhum pedaço do intestino, sem alterar a frequência evacuatória, né? Quem tem o intestino preso continua preso, quem tem o intestino solto continua solto, quem tem o intestino normal continua normal, não altera o odor dos gases das fezes. Isso é importante porque tem uma cirurgia que altera. Tem uma cirurgia que altera a frequência evacuatória, vai muitas vezes no banheiro, um odor muito forte. Essa cirurgia, que é das mais realizadas no mundo, isso representa 99,9% das cirurgias realizadas no Hospital dos Fornecedores de Cana. Tá? Absorve normalmente os medicamentos, né? Há uma história do anticoncepcional e isso não procede, absorve normalmente. Tá? Quer dizer, há um mito aí que não tem nada a ver. Não. Agora, esse movimento, né, Torineu, ele é feito aí durante a operação, correto? Quer dizer, ele é colocado esse é um anel assim que... Isso.
O anel, quando a cirurgia veio para o Brasil, nós aprendemos através do professor Arthur Garrido. O professor Arthur Garrido aprendeu com quem delineou essa cirurgia, o professor Capella. Por isso que a cirurgia também é chamada cirurgia de Capella. Ensinou o professor Garrido ensinou, eu tive a honra de ser um dos primeiros alunos, nós éramos um grupo muito pequeno, sim, e nós ensinamos a partir daí outros médicos, ensinaram outros médicos. Hoje no Brasil tem mais de 1000 cirurgiões bariátricos. Nessa época, todo mundo colocava anel, né? Porque a cirurgia veio assim, nós aprendemos assim, até 2005 aqui em Piracicaba quase todo mundo, 90% colocou anel. Aí com o tempo a medicina vai evoluindo e nós entendemos que o anel leva a uma incidência muito grande de vômitos, dificuldades alimentares. O mundo todo hoje coloca seletivamente, muito raramente, esporadicamente se coloca o anel, tá? Isso está aqui só para ilustrar. Okay. Mas a cirurgia é a mesma com anel, sem anel. Perfeito. Tem um outro vídeo, é isso? Para a gente poder mostrar aqui também. Estamos ao vivo, né, no quadro Saúde Agora. É o apoio aí, o oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. O doutor Irineu conosco aqui para a gente conversar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. Você pode participar ao vivo também conosco. Pode falar, Ana, diga. Tá no vídeo? Então vamos lá, vamos ver então o próximo vídeo. Tá aí. O próximo vídeo é uma cirurgia que se chama sleeve, ou gastrectomia vertical, ou gastrectomia em manga, como chamam nos países de língua espanhola. Certo. Ao contrário da outra cirurgia, não há movimentação intestinal nenhuma. A cirurgia é exclusivamente no estômago, né? Onde é retirado a maior parte da grande curvatura do estômago, ficando um pequeno tubo gástrico na pequena curvatura. Certo. Essa cirurgia também diminui a fome, não é uma cirurgia só restritiva. Esse é um equívoco de muitos pacientes que acham que a cirurgia é alguma coisa mecânica. Vou diminuir o seu estômago, não vai conseguir comer e vai emagrecer. Não é só isso. A cirurgia, ela leva, como eu já disse, a alterações hormonais que incluem diminuição do hormônio que diminui a fome. Só para a gente entender, então, doutor Irineu, a fome ela é uma sequência que está influenciada aí pelo hormônio. Sim. É isso? Então, quer dizer, a partir do momento que fez a intervenção aqui, o hormônio ele deixa de ter uma atividade, vamos dizer assim, né? Eu sou leigo, estou tentando compreender melhor. Ele acaba não tendo tanta atividade, com isso eu também não vou ter fome. Sim. Nós sentimos o cérebro nosso controla tudo. E ele vai controlar o quanto nós precisamos comer mais ou menos, se nós precisamos mais ou menos de energia, de calorias. Certo. Hoje, e não faz muito tempo isso, né? Foi no final dos anos 90 que se descobriram alguns hormônios e nós entendemos que todo o trato gastrointestinal, estômago, duodeno, intestinos, produzem hormônios que, entre outras funções, o hormônio que produz aqui cai na circulação sanguínea. Quando o sangue passa pelo cérebro, ele leva uma informação. Que informação? Que o estômago está vazio ou que o estômago está cheio. Olha só. Que o duodeno está vazio ou que o duodeno está cheio. Que chegou alimento, por exemplo, aqui, que é uma região importante, no final do intestino fino. Por que é importante isso? Porque ele precisa informar o cérebro, olha, já chegou o alimento aqui, já está no final. Já está no final. Né? Queremos mais. Exatamente, isso, é importantíssimo. Sem falar de outras atividades, né? Avisa o pâncreas para produzir insulina, avisa o fígado para estocar glicose. Então, é uma máquina. É uma máquina perfeita. Isso que nos leva, nós estamos chegando aí ao Dia do Médico, agora em outubro, e nós temos... tentando resgatar isso que todo mundo tem dificuldade, todas as profissões têm, né? Mas o médico ainda precisa resgatar isso, essa maravilha que é a máquina humana, né? Nesse caso aqui, ela tem um sistema duplo de sinalização, para ser bem rápido, a sinalização neurológica, né? Que seria a parte elétrica, né? Então, os sensores que levam, e essa parte hormonal, que cai na circulação. Então, o organismo ele se certifica, né? Tem uma dupla sinalização. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com a aula, né, sobre cirurgia bariátrica, entendendo melhor como funciona, né? Tem telefone? Alô, boa noite.
Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Você é moradora de qual bairro? Nova América. Nova América. Pois não, Vanessa, fique à vontade, pode fazer a pergunta. Boa noite, doutor. Boa Sou noite. paciente dele e eu queria tirar uma dúvida. O que leva um paciente ao fechamento do estômago? O senhor compreendeu? Pode repetir, por gentileza, Vanessa? Eu gostaria de saber o que leva ao fechamento do estômago O que depois da leva? cirurgia bariátrica. O que leva ao fechamento do estômago? Bom, talvez se a gente puder voltar outro vídeo ou uma imagem da cirurgia da apresentação. Esse aqui, né? Isso, é o de baixo, pode abrir. Eu estou entendendo, o estômago ele é fechado naturalmente, ele é diminuído de tamanho através do grampeamento, né? Uhum. Mas talvez ela olha, com anel ou sem anel, talvez o que ela esteja querendo expressar aqui é que alguns pacientes podem ter uma passagem entre o estômago e o intestino um pouco menor. Certo. Isso leva a alguma dificuldade alimentar. Veja, nós começamos a falar isso, cirurgia não é o ideal, é o que nós temos hoje. Certo. E ela evoluiu muito, né? E ela está assim com pouquíssimas complicações, mas nada é isento de complicações em medicina. Quando você fala em medicina, claro, tudo é possível, né? Então depende da cicatrização. Como tem pacientes que cicatrizam por fora, né? Na cicatriz tem mais fininhas e tem mais largas. Independente do médico usar um tipo de fio, um tipo de sutura, o paciente tem a sua característica, ele cicatriza mais grosso ou mais fininho. Por dentro também, o paciente pode ter uma tendência a fazer uma cicatriz tão espessa que vai, né, que estreitar. Pode diminuir. Pode ser que no momento da cirurgia, a dificuldade com o grampeamento ou com a dificuldade da confecção dessa passagem, né, tenha calibrado essa costura de maneira a ficar um pouco apertado. Veja, a diferença entre o muito largo e o muito apertado é pequena. Nós estamos falando de 1,5 cm. Olha só. Se ficar com meio, está apertado. Se ficar com 2, está largo. Então não é uma diferença tão grande. E essa diferença de meio centímetro, ela é influenciada pela cicatrização, né? É um problema que pode chatear, mas é um problema que não há grandes dificuldades numa correção. Se for essa a pergunta que eu entendi, né? Sim, do fechamento, né? Dorileu, para a gente compreender agora, né, até para encerrar a participação de hoje, né, porque a cirurgia bariátrica ela tem muitas perguntas, as pessoas participam, né, e é interessante a gente sempre estar abordando aqui. Hoje, quantas cirurgias como essa, cirurgias bariátricas, são feitas no hospital fornecedores de cana, para a gente ter uma média ao mês, ao ano, Dorileu? Neto, hoje nós fazemos algo entre 70 e 80 cirurgias bariátricas por mês no Hospital dos Fornecedores de Cana, né? A nossa dedicação é exclusiva ao hospital, né? E desses, eu tenho a satisfação de dizer que 60 pacientes são do sistema público. Olha, né? só. Desde que começamos, nós fizemos questão de trazer do primeiro credenciamento de cirurgia bariátrica no Brasil, o Hospital dos Fornecedores de Cana participou, nós mantemos isso e a população de Piracicaba, ela tem dessas 60 cirurgias, 12 são para pacientes aqui de Piracicaba, o que contempla as suas necessidades, né? Então Piracicaba está bem servida, né, em termos de apresentação de possibilidades de fazer a cirurgia aos pacientes obesos. O Hospital Fornecedores foi um dos primeiros hospitais a tratar através do Sistema Único de Saúde, dando aí a operação bariátrica, né? Por isso ele é uma referência e acaba sendo procurado também. Pessoas que vêm de fora da cidade de Piracicaba procuram o hospital para fazer a cirurgia bariátrica, né? Acaba sendo aí um ponto de referência, sem sombra de dúvida, para a gente destacar aqui o nosso hospital. Ó, tem pergunta então chegando pelo WhatsApp. Vamos lá, diga, Maria. Tem sim, olha, a perguntinha, doutor, acho que é apelido, né? O Purga de Caçapava está perguntando, doutor, diz que qual o risco de perfuração neste procedimento? Perfuração no baço, caso haja, qual o procedimento? Remoção do baço? É o Purga de Caçapava que está assistindo. É o irmão do Periquito, olha. Tá aí acompanhando a gente. Um abraço aos moradores de Caçapava. O risco é muito baixo,
né? E hoje, com os hemostáticos, com os produtos que nós temos para estancar uma hemorragia, é muito difícil ter que remover o baço. Também, se houver essa necessidade de remover o baço, não é uma tragédia, né? Há alguns cuidados, o paciente vai viver normalmente sem o baço. Isso acontece muito raramente, é difícil até falar num índice, se eu fosse falar num percentual, assim, nós fazemos algo em torno de 700 cirurgias ano, 800 cirurgias, às vezes passamos alguns anos sem retirar o baço. Então, 1 para 1000, talvez, 1 para 500, é uma incidência bastante baixa. Por quê? Porque é um centro, existem outros, não estou dizendo só que é o nosso, assim, que é o chamado centro de alto volume de cirurgias. Então, a dedicação exclusiva, a equipe bem treinada, existem outros serviços assim que tem um grande volume de cirurgias. Então, quando você tem um grande volume, tem um baixo índice de mortalidade, um baixo índice de complicações e é por isso que essa dedicação exclusiva é importante. Perfeito. Doutor Irineu, eu quero agradecer a participação. Estamos aqui de portas abertas para a gente sempre trazer essa informação ao público de Piracicaba. Você vê, e de Caçapava também, né? Que mandou a pergunta, o pessoal sempre tem dúvidas. Então o quadro proporciona ao telespectador tirar as suas dúvidas, sempre com profissionais do Hospital Fornecedores de Cana. Muito obrigado, viu? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, pelo convite, pela participação. Ok. Você acompanhou então o quadro Saúde, agora o oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.